Amém? Como você tem enfrentado os teus dias? Tem sido dias difíceis? Mais ou menos? Estamos encerrando o ano. Glória a Deus. Mais um ano para a glória de Deus. Bom ou não tão bom assim, nós passamos mais essa etapa. Amém? O ano de 2017 está se indo, né? Queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Ainda temos um mês pela frente. Queria que você abrisse comigo lá no livro de Mateus, capítulo 18. A palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 18, diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os, jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançados no fogo do inferno. Amém? A palavra de Deus aqui, Jesus, ele vem ensinando os seus discípulos uma lição, e ele coloca uma comparação muito prática para nós compreendermos de uma forma simples. Jesus, ele fazia isso. Jesus, ele falava por parábolas. Jesus, ele tinha uma maneira simples de falar, assim como nós também temos hoje. Se nós olharmos para todas as coisas, nós podemos ver Deus falando o tempo todo. Quem crê que Deus fala o tempo todo aqui? Nós não ouvimos, nós não prestamos atenção muitas vezes. Mas Jesus, ele faz essa comparação, e é tremenda a maneira como ele compara, porque ele pega uma criança e ele diz que se nós não nos convertêssemos assim como uma criança, nós jamais entraríamos no reino dos céus. Se nós não nos convertêssemos, se nós não nos tornássemos como uma criança. E quando Jesus, ele fala isso para nós, ele está falando da humildade do nosso coração. Porque logo em seguida ele diz: quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Nós como homens e mulheres de Deus, ou que conhecemos ao Senhor, nós temos uma tendência de sermos ainda muito orgulhosos. E nos distanciamos muito do simples, daquilo que Deus trabalha e fala de uma forma tão singela, tão simples. E ele diz que este mundo aqui, essa era, pode nos fazer tropeçar. E ele disse assim: ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. Mas dentro deste conjunto todo de coisas, nós precisamos parar e ouvir a voz de Deus. E o mundo tem roubado a inocência do relacionamento que você tem com Deus. Ontem o pastor Jonas estava assistindo um documentário. Às vezes ele assiste uns documentários assim, a gente tem esse costume de prestar atenção nas coisas interessantes, né? Você pode perder ou aproveitar um tempo para adquirir sabedoria e deixar o Espírito Santo falar com você. E ele estava assistindo um documentário de uma aldeia onde nenhum branco ainda tinha chegado ali naquele lugar. E eles fizeram um documentário, fizeram uma filmagem do primeiro contato daqueles índios com o homem branco. E aí foi interessante porque as respostas deles assim com relação às coisas espirituais, com relação a Deus, diz exatamente aquilo que a palavra de Deus diz. Que o homem conhece ao Senhor até através da sua criação.
através das coisas simples. E eles perguntaram para aquele índio que nunca tinha visto um branco, que nunca tinha ouvido falar de Deus. Eles perguntaram para aquele índio: E quando você morrer, você acha que você vai para onde? Ele diz: eu vou para o céu. Eu vou para o céu, é para lá que eu vou. E quem foi que te disse isso? Quem criou tudo isso me disse que é para lá que eu vou. O homem, ele já, na sua criação, na sua essência, no seu DNA, ele já tem um destino traçado por Deus, amém? Mas o mundo, muitas vezes, ele rouba toda essa inocência, ele vem tirando essa revelação da identidade do homem, quem realmente ele é. E nós vamos vendo as coisas simples e nós vamos nos perdendo nas coisas simples que Deus coloca, que Deus faz. Que hoje você pode ver um ser humano ainda, tamanho de uma moeda sendo formado, né? E você coloca um aparelho por cima da barriga e você vê todo o processo sendo formado ali, aquele coraçãozinho batendo com 4 semanas ou até menos, né? 2 semanas e meia, um mês, o coraçãozinho, você consegue ouvir o coração. E a gente começa a perder toda essa essência da criação de Deus. Este mundo tem roubado muito a nossa paz. Este mundo tem roubado muito momentos de alegria, de paixão, da presença de Deus. Este mundo tem roubado muito a gratidão. Quantas vezes você já parou e já pensou? Quantas coisas você já alcançou em Deus? Quantos momentos você parou com Deus e sentou assim com Ele, sem pedir nada para Ele, e você descansou a sua alma nele? E começou a ser grato a Ele por tudo, não só pelo que você tem, mas pela pessoa que você é hoje. Porque eu acredito que quando Jesus entra na nossa vida, nós nos tornamos pessoas melhores, amém? Hoje você é um ser muito melhor, porque você era uma criatura, hoje você é filho, hoje você tem pai, hoje você tem um destino. Então as coisas neste mundo, elas vão nos cercando e elas vão tirando a essência da presença, elas vão tirando a simplicidade do eu, elas vão tirando a simplicidade da comunhão. E as pessoas, elas vão sendo cheias, intoxicadas de coisas deste mundo. Porque a palavra de Deus, ela é tão clara quando Jesus fala: eu já vos dei a minha paz. E essa paz o mundo não conhece. E hoje nós podemos ver que mesmo dentro dessa realidade cristã, muitos não têm conhecido a paz que Cristo falou, que deixou para nós. Porque Ele já deixou. Agora a responsabilidade de não permitir que o nosso coração seja conturbado com as coisas deste mundo é nossa. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também no Pai. Mas a responsabilidade de nós mantermos essa paz no nosso coração, na nossa história, na nossa vida, na nossa realidade é totalmente nossa. É totalmente nossa. E nós precisamos parar às vezes e pensar. A palavra do Senhor lá em Isaías, capítulo 26, Isaías capítulo 26, 3 e 4, diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Eu vou ler novamente. Eu gosto de ler e às vezes meditar naquilo que a gente está lendo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Amém? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Mas muitas vezes nós não temos essa paz que nós buscamos. Muitas vezes nós não conseguimos encontrar essa paz diante das dificuldades. Por quê? Porque justamente naqueles dias que nós estamos mais necessitando de paz, é os dias em que mais nós atribulamos. É o dia em que mais a nossa mente oscila. E a palavra do Senhor diz que Ele conserva em paz aquele cuja mente está firme e confia no Senhor. Não é nas circunstâncias, não é naquilo que nós estamos vendo.
Então este mundo ele tem roubado. Essa promessa não significa que nós vamos deixar de ter problemas. Significa que independente das circunstâncias, a nossa mente precisa estar firme no Senhor. É isso que nós precisamos começar a viver. Porque hoje nós estamos dentro de uma realidade onde nós temos o príncipe da paz como governo, como autoridade máxima sobre a nossa vida, e nós não desfrutamos dessa paz. E nós não desfrutamos dessa paz. Nós não somos mais aquelas pessoas atribuladas, angustiadas, opressivas, depressivas, doentes, escravas. Você não é mais isso. Você saiu dessa realidade. A palavra de Deus diz que nós somos transportados, nós fomos tirados do império das trevas e fomos para um reino totalmente diferente. Um reino onde tem batalha, tem guerra, tem. Mas a palavra do Senhor diz para mim e para você: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Eita Deus. A palavra de Deus diz isso? Se nós nos tornarmos o quê? Frouxo. Eita Deus. A palavra de Deus diz para nós em Provérbios 24:10. Se te tornares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Nós precisamos entender algo extraordinário em Deus. Quanto maior a tua guerra, quanto maior a tua batalha, quanto maior as tuas angústias, quanto maiores as tuas guerras, maior é a tua força. Amém? Maior é a força. Ah, mas o meu desafio é muito grande. Não é só o teu não, meu irmão. Quero te dizer essa realidade, não é só você que está nessa guerra, não é só você que está nessa batalha. Então a nossa força vem de dentro, a nossa força não vem de fora, a nossa força não vem das circunstâncias. A nossa força vem de dentro, a nossa força vem do nosso coração. Quando nós colocamos o nosso coração em Deus, não se turbe o vosso coração. Por que você se turba? Por que você vive angustiado? Por que você vive reclamando? Porque você não para e pensa nas coisas que vêm do alto. Aí nós tomamos as nossas próprias decisões. Aí nós fazemos as nossas escolhas erradas e vivemos atribulados e vivemos cansados. E quando nós devemos parar e buscar o príncipe da paz, nós não conseguimos, por quê? Porque o nosso coração está abatido diante das circunstâncias. Eu lembro que um pastor aí, amigo nosso aí da mídia, ele disse que teve uma época que ele estava tão afadigado, que ele estava tão cansado, que ele vivia uma vida de fazer tantas coisas, e ele não tinha tempo na presença de Deus, que no início da conversão dele, ele tinha passado um período de mais ou menos 3 meses, trancado, orando, se consagrando, buscando a Deus. Ele disse que muitas vezes a agenda dele não permitia mais aquilo. Então ele tinha muita saudade desse tempo, em que ele pegava tempos, horas com o Senhor, e ele tinha paz, ele tinha uma comunhão, ele tinha algo ali eterno. Querido, ninguém pode roubar aquilo que você estabelece no reino espiritual. Esses momentos que você tem com o Senhor, esses momentos que o mundo tira você da presença do Senhor, são momentos únicos. E ele disse que um dia ele olhou para Deus e ele falou, ele estava numa viagem, e ele falou: meu Deus, como eu tenho saudade daquele tempo, como era bom estar contigo. E o Senhor ouviu essa oração dele. E ele teve uma situação, um problema com o intestino dele, e ele teve que parar no hospital, e ele teve que parar ali naquele hospital 3 meses. E durante aqueles 3 meses, nem as necessidades básicas dele ele conseguia fazer. Teve que colocar uma bolsa ali do lado, e quando ele acordava pela manhã, o Espírito Santo falava com ele: eu tive que parar você. Eu tive que parar tudo que você fazia, para você voltar a ter a minha paz. Porque agora eu quero ver se você não vai confiar em mim, que eu posso te salvar, que eu posso te curar. E durante aquele processo, ele diz que aqueles 3 meses foi um marco na vida dele. E muitas vezes, queridos, nós precisamos passar por situações difíceis para nós irmos buscar a verdadeira paz.
para nós irmos buscar em Deus aquilo que já deveria ser algo normal, aquilo que já deveria ser uma rotina diária. Então nós não podemos parar e olhar só para as dificuldades, porque tanta luta que nós temos às vezes, que nós ficamos sem repousar, ficamos tão atribulados. Por que você não pode parar? Por que você não pode realmente cumprir o propósito que Deus tem para você? Deixa eu te perguntar uma coisa, o que é que impede você hoje de cumprir aquilo que Deus tem para você cumprir, para você fazer aqui na terra? O que é que está te impedindo? O que é que está te impedindo? O que é que para você? Quando você decidiu vir para cá, você teve que ter uma atitude. Um pensamento, um coração e uma ação. Mas muitas vezes quando nós pensamos naquilo que Deus tem para nós fazermos, nós travamos por medos, por inseguranças. Nós achamos que nós não somos capazes. Nós achamos que Deus não nos criou para isso ou para aquilo. Se Deus não te criou para isso, por que Ele te deu promessas? Se Deus não te chamou, por que hoje você sabe, você tem plena convicção de quem você é? A palavra de Deus nos mostra o apóstolo Paulo numa situação bem interessante, que nós precisamos entender que o medo e a preocupação, eles são aliados. O medo, a preocupação, você às vezes fica pensando, mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, mas se eu fizer isso para Deus, ou se eu fizer aquilo. Querido, sabe o que é que Deus quer de nós? A primeira coisa que Deus quer de você é um relacionamento íntimo com Ele. Buscar o Senhor em primeiro lugar. Deus não quer o segundo lugar, Deus não quer o terceiro lugar, Ele quer o primeiro. Deixa eu perguntar para você uma coisa, quantas horas você fala com Deus por dia? Quantas horas você fala com Deus por dia? Eu falo com Deus o tempo todo. Que bom. Porque se você fala com Deus o tempo todo, você é um ser espiritual. Se você fala com Deus o tempo todo, a sua boca é da presença de Deus. Se você fala com Deus o tempo todo, quando você vai falar uma palavra, não vai sair nenhum palavrão daí. Se você fala com Deus o tempo todo, você tem os frutos do Espírito. Se você fala com Deus o tempo todo, você é uma pessoa mansa, você é uma pessoa longânima, você é uma pessoa que está, pastor, mas eu não estou 100%, ninguém está, querido. Mas se nós andamos no Espírito, nós vamos viver no Espírito. Mas se nós andamos na carne, a palavra do Senhor diz que nós vamos satisfazer as vontades da nossa carne. Então o mundo hoje, ele está oprimindo as pessoas. O mundo hoje tem lançado opressão, depressão, tristeza, angústia no coração das pessoas. E o que é pior é que as pessoas estão aceitando isso. Porque elas não têm mais a verdadeira paz. Para as pessoas hoje, fazerem qualquer coisa que dê prazer e satisfação à sua alma é muito bom. Mas para vir fazer as coisas de Deus, peraí, não é bem assim. É porque você não encontrou a verdadeira paz ainda. Não tem sentido, a vida sem Deus não tem sentido. A vida sem Deus neste mundo, a palavra do Senhor diz assim para nós, em Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela não trata só do teu espírito. A palavra de Deus, ela trata da sua alma, ela trata do seu interior, ela trata daquilo que o seu coração deseja. Não andeis inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam o quê? De orações e súplicas diante de Deus. Então o ser humano hoje, ele está totalmente voltado para aquilo que é o coração. A responsabilidade de não andar inquieto. A responsabilidade de nós termos a paz soberana. O príncipe da paz pode reinar sobre a sua vida. Se você deixar, hoje mesmo ele pode começar a trabalhar em você.
Isso é a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos entender que tudo começa com uma atitude interior nossa. Tudo começa com uma atitude interior nossa. Deus cumprirá a parte dele. Eu já vos dei a minha paz. Eu já fiz o que eu tinha para fazer. Eu não estou falando aqui, queridos, eu sou uma pessoa muito adepta, né? Todo mundo sabe disso, eu não sou contra as pessoas fazerem um tratamento emocional, uma terapia, nada disso que eu estou falando. Eu estou falando que existem muitas coisas que este mundo tem lançado, que este mundo tem contaminado, para tirar a tua paz. E você tem permitido que isso aconteça, sutilmente. As tristezas, as angústias, as opressões, as depressões, elas vêm entrando, elas vêm tomando conta, elas vêm se formando, e hoje as pessoas já não se relacionam mais, as pessoas já não têm prazer mais em estar juntas, e às vezes nós estamos assim na presença de Deus. Às vezes nós não estamos mais como crianças, às vezes o nosso coração já está tão endurecido, às vezes nós já achamos que somos grandão, já crescemos, tá vendo? Não, Deus, já cresci, agora não preciso mais disso. Agora eu já sei tomar conta de mim, já estou grandão, né? Se você falar para uma criança maiorzinha, ele vai falar, já estou grandão, já sei, não chame de bebê. Não quero mais ser criança. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que reinar como criança. Nós precisamos aprender, quando o papai nos exorta, quando o papai nos chama a atenção, quando o papai vem e nos coloca no colo, mesmo grandão, nós precisamos aprender a receber dele, a receber dele. Nós precisamos aprender a ser maleáveis. Este mundo, ele tem colocado uma força muito maior do que nós temos compreendido. O apóstolo Paulo, ele chegou numa cidade e ele diz assim, olha, lá em Macedônia, ele diz assim, nós somos tão atribulados, tanto por dentro quanto por fora. Nós tivemos uma guerra interior aqui dentro, no nosso coração, na nossa alma e por fora também. A questão, queridos, é que nós não precisamos sair deste mundo de ilusão, de achar que aqui neste mundo nós não vamos ter aflições, não vamos ter dificuldades, não vamos ter pensamentos contrários à palavra de Deus. Os pensamentos virão, mas quem vai estabelecer se o reino de Deus governa ou reina sobre você, sobre essa situação é você. Mas eu não estou vendo nada, não está acontecendo nada, mas comece a declarar, comece verdadeiramente viver essa realidade. O reino de Deus chegou aqui, nós não vamos viver mais desse jeito, nós não vamos mais se dobrar diante dessa situação, porque se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. E Ele vem e te traz a paz, a verdadeira paz. As pessoas andam atribuladas. As pessoas não param mais para se olharem, se observarem. A palavra de Deus, lá em Lamentações 1:20, diz assim, olha, Senhor, quando estou angustiada, turbada está a minha alma. O meu coração está transtornado no meio de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada, dentro de mim está a morte. Olha só, ele usa as seguintes expressões. A alma estava turbada, angustiada, o coração estava transtornado. Será que nós muitas vezes não estamos assim? Será que muitas vezes nós não olhamos e falamos, Deus, por que está acontecendo isso? Você não está vendo? Não, você não vai fazer nada? Ele vai falar, vou fazer, filho, esperar você ter uma atitude diferente dessa que você está tendo. Porque você precisa renovar a sua mente, você precisa entender que você faz parte de um projeto de Deus. E fazer parte de um projeto de Deus requer em nós a nossa parte, a nossa responsabilidade. E muitas vezes as pessoas não querem assumir essa responsabilidade. Então, eu já disse isso para vocês, hoje em dia, o índice de suicídio é muito alto. Por que as pessoas não querem mais viver neste mundo? Por que as pessoas não querem mais viver neste mundo? Gente, eu quero muito que Jesus volte. Todos nós devemos ansiar pela presença do Senhor e pela volta do nosso amado.
Mas Jesus não falou que nós teríamos vida eterna só quando nós chegássemos lá. Ele diz: Pai, eu oro para que eles tenham plenitude de alegria aqui na terra. Aqui na terra. Nós precisamos aprender a desfrutar das pequenas coisas. Nós precisamos aprender a desfrutar da família que Deus nos deu. Amém, queridos? Nós precisamos aprender a desfrutar da vida das pessoas. Eu creio que a maioria das pessoas aqui já perderam alguém que amava, um ente querido, que amava muito. Aí você fala: poxa, eu poderia ter ficado mais com essa pessoa. Por que eu não fiz isso? Por que você não fez? Por que você não faz? Porque as pessoas preferem se trancar dentro das suas próprias casas internas. As pessoas preferem ter os seus próprios argumentos. As pessoas preferem ter o seu próprio orgulho. Queridos, nós precisamos compreender. O ser humano é difícil. Nós não somos fáceis de lidar, não. Nós erramos. Nós pecamos. Nós caímos. Mas nós acertamos de vez em quando também. De vez em quando a gente acerta. A gente se levanta. A gente fala: Deus, eu não sei não. Sem você eu não sei não. Ele fala: eu sei, eu estou deixando você aprender. Aprende, passa essa etapa. Tenha paz, eu estou contigo. Não se preocupe, lembra da minha palavra. Eu não vou te deixar afundar. Eu só quero ver a sua fé. Vai, que eu estou contigo, eu não vou te deixar. Saia desses medos. Saia desse governo que você colocou. Para que Deus possa governar em nós. Nós precisamos compreender. Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Tem coisas que Ele vai permitir você ver. Tem coisas que Ele não vai permitir você ver. Tem coisas que Ele vai te responder. Tem coisas que Ele não vai te responder. Tem coisas que você vai orar e daqui a uns anos você vai falar: ainda bem que Deus não me respondeu. Porque era a minha vontade, não era a vontade de Deus. Jesus, eu estava falando com os jovens, eu falei para eles assim: imagine se você tivesse se casado, né, com a primeira pessoa que você se apaixonou. Alguns fizeram uma cara assim, né, os casados. Que a gente tem essas ilusões bobas, né? Aí Deus toma o rumo da nossa vida, aí Ele coloca na nossa história pessoas extraordinárias. Aí nós começamos a caminhar do lado dessas pessoas, agora é para os casados, e Ele é o teu príncipe, e Ele é tudo que você queria, tudo que você imaginava, está nele, e você olha aquele homem maravilhoso. Oh, glória! Aí passa os anos, né? Não era tão maravilhoso assim. Aí você começa a conhecer os defeitos, aí você começa a ver que não era bem assim, e ele começa a olhar para você e ver que também não era, né? E aí para o mundo existe uma palavra que para você não existe: divórcio. Famílias destruídas, porque não tem mais, ninguém quer se tolerar mais, ninguém quer aguentar mais, ninguém quer aprender a viver mais, ninguém quer corrigir filho mais, ninguém quer ter limite mais. Ninguém quer. Deus o livre se eu chegar e falar para alguém assim: olha, tu está ficando demais no celular. Quem é você para dizer que eu fico demais no celular? Ninguém quer ter regras, ninguém quer ter limite. E Deus nunca permitiu que o povo dele vivesse dessa forma, gente. Eu não sei onde é que nós estamos encontrando, não sei onde é que nós estamos achando regras próprias para viver fora da presença de Deus e achando que está tudo bem. A verdadeira paz depende de uma atitude interior. Depende de você vencer. Aquilo que Deus falou para você vai acontecer. Mas eu quero dizer para você que o projeto que você tem para a sua vida só vai acontecer se você tiver uma atitude. Não atitude de desespero. Não atitude de raiva, de indignação, de revolta. Ah, estou mal, não quero nem saber, então não vou mais para a igreja porque está tudo dando errado. Eu não entendo muito esse negócio assim, não. Eu vou confessar aqui algo para vocês. Durante alguns anos do nosso relacionamento, eu e meu esposo,
A gente tinha uma coisa que era muito feia, sério. Toda vez, um pouquinho antes de sair para vir para a igreja, a gente discutia. A gente brigava. Gente, era quase todo domingo. Só era no domingo, parece o gás. Sabe o gás que só acaba no domingo? O gás fica esperando. Quando chega no domingo, ele acaba, né? É desse jeito. E a gente, toda a vida que a gente ia se arrumando para ir para a igreja, pronto, brigava, discutia. Eu falava, meu Deus do céu. Aí um dia ele olhou para mim e falou, mas eu não vou hoje. Eu não vá, fique aí, porque eu vou. Porque eu aprendi. Quando eu chegava na igreja, não chegava às 1000 maravilhas. Mas eu aprendi que se eu me submeter à direção de Deus, ao poder da sua palavra, Ele toca dentro do meu coração. Porque o meu coração precisa estar sensível à voz de Deus. Aí a gente chegava lá na igreja, meio bicudo, um com o outro, né? Começava louvor, olhava assim um para o outro, não estava muito bem. De repente o Espírito Santo vinha, começava a quebrantar, aí chegava mais pertinho do outro, aí olhava, abraçava, pronto, adorávamos a Deus juntos. Porque é assim que tem que ser. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas guerras, nós precisamos aprender a lidar com as situações. E a gente sempre determinou isso. Não é nada que pode nos parar de fazer a vontade de Deus. Não são as circunstâncias que te tiram da presença de Deus. Não são as circunstâncias que te impedem de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. De qualquer maneira, Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo fiel quando você honra Ele no pouco, quando você honra Ele no muito, quando você é fiel com o teu coração diante dEle. Você precisa entender uma coisa. A palavra do Senhor diz para mim e para você que nós vamos nos irar. Nós não somos obrigados a concordar com tudo. Tem um momento que você vai sentir algo dentro de você. Mas a palavra do Senhor diz, ireis, mas não pequeis. Ireis, mas não pequeis. Você tem que saber o seu limite. Por isso você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Por isso Jesus falou, o Espírito Santo que habita em vós. O Espírito Santo que habita em vós. Ele vos orientará em toda a verdade. Porque não adianta alguém chegar, você está certo, não, você está errado, não, você está certo, você está errado. Se lá dentro de você o Espírito Santo de Deus não falar, filho, submete-se. Não é assim, não é dessa forma que você deve agir. E você ter uma atitude de humildade, você ter uma atitude de perdão e falar, Senhor, eu quero viver a tua palavra. E a tua palavra me diz, no que depender de vós, tende paz com todos. Fala para a pessoa que está aí do seu lado. No que depender de vós, tende paz com todos. Isso inclui tudo, tudo. No que depender de você. No que depender de você, se alguém te fechar no trânsito, tende paz com ele, irmão. No que depender de você, se alguém falar alguma coisa que você não gosta, tende paz com ele. Não vai criar contenda, não. Hoje em dia nós estamos nessa geração que eles querem discutir tudo. Eu aprendi uma coisa com o pastor Emílio, que eu nunca mais esqueci. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Pensa que lição poderosa. Você quer continuar discutindo, se desgastando? Para um pouquinho e pensa. Quanto tempo você já perdeu se desgastando numa discussão boba, que começou do nada, que você poderia, depois que acaba, você fala, não acredito. Foi por causa de uma toalha, foi por causa de um sapato, foi por causa de um prato de comida. Não acredito que tudo isso aconteceu. Eu já vi pessoas que não entenderam a verdadeira paz em Cristo Jesus. Eu já vi pessoas vencendo muitas coisas, mas eu já vi pessoas sendo instrumentos de tragédias, e coisas muito sérias, coisas que não se volta mais atrás, coisas que não dá para resolver mais. Então a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós devemos sim cuidar do nosso interior, cuidar do nosso coração. Cuidar do nosso coração.
Ah, mas é tão difícil, pastor, a gente viver essa paz. Mas Jesus falou que o mundo não vai conhecer essa paz. Se o mundo não conhece, onde é que nós vamos encontrar essa verdadeira paz? Só na presença de Deus. Onde é que você vai sair de tudo que o mundo tem te oferecido? Onde é que, como você sai? Como você vive? Ah, pastor, eu vou viver trancada dentro de casa, numa casinha. Eu vou viver, querido, neste mundo não tem sentido mais. Não sei se é porque a gente vai ficando mais velha, a gente vai perdendo a paixão por essas coisas aí. Eu não entendo. Eu entendo que, às vezes, os jovens têm a curiosidade, querem conhecer, querem estar por dentro, querem isso, querem aquilo. Não é que nós estejamos passando do tempo, não, queridos. É que a maturidade vai trazendo verdadeiramente os valores para nossas vidas. Sabe quais são os valores para a sua vida? Os valores eternos. Os valores eternos. A palavra do Senhor diz que na eternidade nós reinaremos com Ele. O ser humano, o eu, ele quer reinar aqui na terra. Ele quer ter razão, ele quer buscar lógicas, ele quer ter sentido aqui na terra. Mas você não nasceu para reinar aqui nessa terra. Você nasceu com um destino eterno. E nós precisamos entender que nós teremos os desafios a serem enfrentados. Você que está aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Nós temos um grande desafio. Nós temos uma geração aí para frente. Deus estava falando conosco essa semana e a gente buscando uma palavra, e Deus tem falado muito com relação à próxima geração. E sabe o que nós vemos? Nós vemos que essas crianças, muitas delas não têm, porque os pais não conhecem a verdadeira paz, não conhecem Jesus. Mas nós também vemos muitas crianças que estão dentro de lares, onde os pais também não têm apresentado essa alegria e essa paz que vem de Jesus. E nós precisamos ir atrás disso. Nós precisamos resgatar isso. Queridos, a palavra do Senhor diz que Satanás ele vem para roubar, matar e destruir. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Para um pouco, saia de frente de uma televisão, saia do que você está falando e do que você está fazendo, saia de tantos compromissos e tire um tempo para você ministrar, para você estar junto, para você ensinar, para você curtir, para você falar, meu filho, eu quero te ensinar que tem coisas que são mais importantes do que coisas que este mundo está oferecendo. Tem algo que nós precisamos fazer, resgatar dentro das nossas casas, a presença de Deus. As crianças precisam conhecer o Senhor através da sua vida, você que é pai, você que é mãe. Elas precisam amar ao Senhor através de você. Você precisa apresentar ao Senhor para elas. Por que você tem medo de cumprir aquilo que Deus lhe colocou como missão? A principal missão de um homem e de uma mulher na terra começa dentro do seu lar. Começa dentro do seu lar. Porque aqui dentro da igreja, quando todos nós nos reunimos, é muito bom ter comunhão. Todo mundo se ama. Todo mundo é feliz. A gente olha, né? Vem todo mundo bonito para a igreja, amém? Glória a Deus. Tem que vir mesmo. Melhor para o Senhor. Mas quando você volta para casa, ali é o teu verdadeiro ministério. Ali é o teu maior desafio. É você saber que você tem ali compromissos e responsabilidades e princípios em Deus. Primeiro é Deus, depois é você e Deus. O teu relacionamento com Deus precisa estar alinhado, precisa estar ajustado. Assim como nós lemos, temos que ser como uma criança, prontos para perdoar, prontos para continuar, prontos para crescer. Assim é você, precisa ser. Eu tenho um relacionamento muito legal com meu marido, sabe por quê? Sabe por que você se dá bem? Sabe por que você vai ser um bom pai, uma boa mãe? Sabe por que os teus filhos vão crescer na graça e no conhecimento de Deus? Porque primeiro você está dentro, inserido, junto com a presença de Deus. Você precisa entender uma coisa. Sem Ele, nada podeis fazer. Sem Ele, não há nada que possa ser construído. Porque se você construir na rocha, pode vir um vento forte, pode vir o que for, mas não será destruído. Mas se você construir
no fundamento que não seja o Senhor, quando o vento vir, quando a tempestade vir, as tuas emoções serão abaladas. A palavra do Senhor, lá em Isaías 43, diz assim, Isaías 43, 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu acho tremendo esse versículo. Deus já falou muito comigo com relação a esse versículo. Um dia eu cheguei num lugar onde estava vendo um culto. E essa pessoa não me conhecia. E Deus deu o meu nome para aquela pessoa. E ela me chamou pelo nome. E ela me deu uma palavra. Ela chegou para mim e ela repetia muito, né? Célia, fui eu que te chamei. E ele repetia esse versículo de Isaías, né? Isso marcou muito a minha história com Deus. Porque como pode um Deus tão soberano, tão sublime, pegar uma pessoa, a pessoa era lá do Rio de Janeiro, e eu estava em Curitiba, numa vigília, nunca tinha visto aquela pessoa. E o Senhor chega para mim e Ele diz, quando você passar pelas águas, você não vai cair, eu não vou deixar você morrer. E Ele me chamava pelo meu nome. E quando nós terminamos aquela vigília, o Jonas falou, você conhece ele de algum lugar? Ele achou que era algum ex, né? Mas não era. Que era bem no começo do relacionamento, né? Ele pensou, vai que teve, né? Algum namorico, alguma coisa, mas não era. Era o meu pai, dizendo para mim, eu te conheço. Eu te chamo pelo teu nome. Você é meu. Sabe quando você estava sendo gerado lá, eu já sabia tudo sobre você. Você é meu. Eu te chamo pelo nome. E quando o profeta colocou essa questão dele falar, quando você passar pelas águas, você não vai morrer nos rios. Era muito difícil aquela época. As pessoas não tinham as pontes e os recursos que nós temos hoje. Então, quando se ia atravessar um rio, se corria grande perigo. E assim como o Jordão tinha se aberto, o rio era uma linguagem para que eles pudessem usar, dizendo que Deus estaria com eles. Você não precisa temer. Você não precisa temer com as situações e as batalhas que vêm para você. O que você precisa é da presença de Deus. O que você precisa é entregar as tuas dores, os teus questionamentos, as tuas frustrações. Talvez este ano não tenha acontecido tudo aquilo que você imaginou, da maneira como você imaginou. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tudo o que aconteceu foi com a permissão de Deus. Não foi com a permissão do homem. Deus não saiu do controle. Amém, queridos? Deus não saiu do controle. Ele não deixou de olhar para você. Ele não deixou de ver a tua situação. Ele não te esqueceu. Ele não te abandonou. Nos momentos em que você estava gritando, chorando, nos momentos em que você estava com dor, nos momentos de dificuldade, Ele estava lá. Ele estava ao seu lado e Ele continua chamando você. Queridos, eu vejo Deus hoje buscando coisas para atrair a nossa atenção, para chamar a nossa atenção. Então não ande distraído por aí. Cuidado com as coisas que te distraem. Cuidado com as coisas que tiram a tua paz. Está passando por uma enfermidade? Está passando por um momento difícil? Creia. Aprenda a descansar. A palavra do Senhor lá em Hebreus diz que nós, os que cremos, temos um descanso em Deus. Nós, os que cremos, não está tudo ainda como você gostaria que tivesse? Pois o dia que tiver, Jesus volta. Porque o dia que tiver, Jesus volta. Eu escutei uma historinha e eu quero fechar com isso. Essa semana eu
escutei uma história que eu achei interessante. Tinha um fazendeiro, e ele tinha uma fazenda muito grande, ele criava galinhas. E todo ano ele tinha uma criação de galinhas, e quando ia chegando no período do inverno, período de chuva, vinha a chuva, inundava a fazenda, e ele perdia toda a criação de galinha dele. E aquilo foi 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E um dia ele falou: não quero mais saber dessa fazenda. Não vou mais fazer nada. Vou vender a fazenda. Você não está vendo não o prejuízo que eu tenho todo ano? Todo ano eu crio, eu alimento, eu cuido. Quando está quase no ponto de vender, vem a chuva, mata todas as galinhas e eu fico no prejuízo. Não quero mais essa fazenda. Vou vender. Aí a mulher dele, né? Mulher muito sábia, né? Chegou e falou assim para ele: por que você não cria patos? Faz uma criação de patos. Porque os patos você não vai perder na chuva. E às vezes nós estamos assim. Queremos vender a fazenda. Queremos desistir do que Deus tem para nós. Porque não conseguimos ver alternativas. E continuamos anos após anos trabalhando a nossa maneira. Mas Deus tem estratégias para você, amém? Deus tem estratégias para você. Talvez não seja da maneira como você quer. Talvez não seja da maneira como você está lutando. Talvez até agora você não tenha tido paz. Porque você verdadeiramente não parou na presença de Deus para ouvir a resposta dele com relação àquilo que ele tem para você.